Estamos conhecendo nestes episódios as disciplinas espirituais. No episódio anterior falamos sobre oração que traz transformações na vida de quem ora. Este é um especial benefício para quem desenvolve a prática do encontro com Deus na oração. Neste episódio, vamos falar um pouco mais sobre a oração e vamos descrevê-la como um encontro com a Trindade. É como se você estivesse assentado, como eu estou aqui, e tendo o desenvolvimento de uma conversa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A oração como encontro. Como isso, então, acontece na prática da oração? Em primeiro lugar, a oração é um encontro com o Pai através da adoção que Ele realizou em nós como filhos. É um encontro com o Pai pela adoção. Deus é pessoal. Ele não é uma força cósmica, uma energia do universo. Deus não é, como o panteísmo ensina, a soma de todas as coisas criadas. Deus é uma pessoa. E assim, então, o Pai se relaciona conosco como uma pessoa. E para nos relacionarmos com o Pai através da oração, Ele traz a nós o processo da adoção. João 1,12 diz que a nós foi dado o privilégio de termos sido adotados. Somos transformados em filhos através da obra de Cristo Jesus. Nós somos colocados nesta plataforma de filhos. Somos irmãos de Jesus, filhos adotados através do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo escreve de forma clara e profunda na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 a 6, o seguinte: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Este texto nos diz que nós recebemos a adoção através do sacrifício de Cristo e ainda além disso, Ele colocou em nós o Espírito Santo e é através do Espírito Santo que falamos Abba, Pai, que podemos dizer Paizinho e termos este encontro com o nosso Pai eterno. Então, a oração se reveste em primeiro lugar de um encontro com o Pai, porque somos filhos. Então lembramos aqui que temos um relacionamento com um Deus grande, criador, transcendente, mas também com um Deus pessoal, que está próximo, que está em nós e nos acolhe para o relacionamento. Por isso, a oração, quando entendida como um encontro, deixa de ser apenas a apresentação das necessidades, porque queremos desenvolver relacionamento com o Senhor. Quando este relacionamento é desenvolvido, eu não me apresento perante o Pai para apenas pedir as minhas necessidades ou porque eu estou me esforçando por merecer a bênção dele, mas como filho que tem certeza que é amado pelo Pai e que é
acolhido pelo Pai, mesmo nas fraquezas, nas dificuldades. É assim que precisamos orar. Em segundo lugar, a oração é um encontro com o Filho como mediador. O que isso significa? O apóstolo João chama Jesus de nosso advogado junto ao Pai. Em João capítulo 14, versículo 14, o próprio Jesus diz ali, João registra, Jesus dizendo estas palavras: tudo o que pedirem em meu nome, eu o farei. Então nós nos encontramos com Jesus na oração e o reconhecemos como nosso mediador. Por isso nós oramos em nome de Jesus, ou através da obra de Jesus. Não através dos nossos merecimentos, mas nós nos colocamos diante do Pai porque temos um mediador, que é Cristo Jesus. É um encontro com o Filho. É um encontro com aquele que nos levou através da sua morte na cruz. Portanto, a oração, ela só pode ser profundamente experimentada por aqueles que entendem o sacrifício remidor, perdoador de Jesus na cruz. Quem não foi ainda na cruz de Cristo e viu ali os seus pecados perdoados, não desenvolve uma vida de oração. Portanto, podemos concluir, sem uma conversão a Cristo, sem uma submissão ao perdão dos pecados através da obra, da morte, da ressurreição de Cristo, não se pode orar como convém. Devemos lembrar, por exemplo, a resposta dos discípulos à circunstância que eles estavam vivendo quando Jesus morreu. Eu quero lembrar a você que quando Jesus morreu e depois ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: fiquem em oração. E eles se reuniram para orar. Está registrado em Atos capítulo 1. Em resposta ao que Jesus fez. Portanto, eles estavam trazendo a morte, a ressurreição de Jesus e as promessas de Jesus para a prática da oração. Quem entende Jesus, quem recebe a Jesus, quem se submete a Jesus, é capaz de orar e crescer neste relacionamento. Em terceiro lugar, a oração é um encontro com o Espírito Santo. Lemos em João, ainda no Evangelho, capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Esta é uma palavra de Jesus anunciando a vinda do Espírito Santo para substituí-lo entre os discípulos. E ele está conosco, ele está em nós. Quando oramos, nos encontramos com o Espírito Santo. O exercício da oração possibilita que o Espírito Santo venha, sonde os nossos corações, revele os nossos pecados, nos leve ao arrependimento. A presença do Espírito Santo nos guia na compreensão da vontade de Deus, nos torna sábios no entendimento das Escrituras. Esta é a obra do Espírito Santo. E o Espírito de Deus nos visita, porque Ele está em nós quando oramos. Nos encontra na oração. O papel do Espírito Santo é tomar aquela entrega de tempo para a oração, tomar aquele tempo que nos dedicamos à oração e operar e agir em nós, segundo o propósito do Pai, nos levando a um crescimento da fé. Jesus promete que Ele iria nos anunciar, nos ensinar em todas as coisas. Ainda lemos em Romanos capítulo 12, versículo 26, o que Paulo diz sobre o Espírito Santo.
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O texto diz que o Espírito Santo ora conosco. O Espírito Santo toma as orações, às vezes não tão adequadas, os pedidos sem sabedoria, até mesmo situações pelas quais oramos que nós nem sabemos o que devemos pedir, porque não sabemos o que é melhor que aconteça naquela situação. O Espírito Santo entra com o seu ministério de interceder por nós, de gemer por nós, isto é, de transformar a nossa fala, às vezes com falta de sabedoria ou de entendimento. Não sabemos orar como convém, Ele toma esta oração, porque Ele sonda o nosso coração e leva o nosso pedido diante do Pai. Portanto, toda vez que se ora, encontra-se com o Espírito Santo. É um encontro com a Trindade. Concluindo então este nosso tempo sobre oração. Deus nos tornou filhos através de Cristo. Cristo assumiu o papel de mediador, de possibilitar que tenhamos ousadia de entrar na presença do Pai. Como aquela criança que não tem medo, que não tem vergonha de chegar diante dos seus pais e pedir aquilo que está no seu desejo. Mas também o Espírito Santo se envolve na oração e nos leva a orar como convém, e quando não sabemos o que convém, Ele toma o nosso coração, Ele toma a nossa oração e leva na presença do Pai com gemidos inexprimíveis, algo que não podemos compreender na totalidade. A jornada de oração diária é a jornada do encontro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Que privilégio, que bênção entrar nesta jornada todos os dias. Deus abençoe a sua vida.